Vamos lá, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 1 a 7. Leamos a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias, sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Meus queridos irmãos, na semana passada, nós fizemos uma introdução, porque todas as vezes que nós vamos estudar um livro da Bíblia, é como se nos programássemos para uma viagem. Devemos saber qual é o destino, a rota que nós vamos, assim então, tomar ao longo da viagem. Portanto, antes de nós lermos um livro da Bíblia, para uma melhor compreensão sobre o seu conteúdo, para explorarmos o máximo possível, é importante nós sabermos quem escreveu, para quem escreveu, o contexto em que foi escrito e qual foi a motivação, qual foi a causa do escrito. E assim, então, tendo a consciência do leitor primário, nós absorvemos o conteúdo e tiramos para a nossa vida a aplicação do texto para vivermos assim os princípios que ali estão estabelecidos, que servem de direcionamento para a nossa caminhada cristã. Então eu vou ser um pouco repetitivo desses primeiros, vamos assim dizer, de 5 a 10 minutos, pois eu vou falar do que já foi falado e talvez pontuar alguma coisa que eu deixei para trás e avançar. O reverendo Augusto Nicodemos, ele falando sobre o texto, ele nos traz uma ilustração interessante, porque o conteúdo salvífico do texto bíblico ele é de fácil, de fácil compreensão, vamos assim dizer. O conteúdo que traz informações para a nossa salvação e a nossa santificação, nós conseguimos compreender, né, de boa, na linguagem popular. Agora, a compreensão que devemos ter em cuidar de analisar, de examinar as Escrituras, carece de informações que nós fazemos assim então uso da história, da questão sociológica, do contexto para um entendimento melhor sobre o que estamos lendo. E esse nós devemos, assim então, buscar através das ferramentas que estão à nossa disposição. E aí o reverendo Augusto vai dizer que algumas coisas nós temos dificuldade porque elas não estão claras
elas não estão acessíveis de uma forma muito clara para nós. É como se você estivesse, por exemplo, vamos imaginar, e esse é o exemplo que ele usa, como se você estivesse escutando alguém conversando no telefone e você está montando, né, um texto com base apenas na pessoa que você está ouvindo. Ela está respondendo perguntas de uma pessoa que está do outro lado, porém, você não está ouvindo a pergunta, você está ouvindo apenas as respostas. Então, os textos bíblicos, as cartas, elas, na sua grande maioria, nos traz essa dificuldade, pois nós não estamos ouvindo a pergunta que foi feita, mas apenas a resposta que está sendo dada. E muitas das vezes temos dificuldade na clareza daquilo que Paulo ou um outro escritor bíblico está respondendo. Então, nós vamos rapidamente fazer uma recapitulação do que foi falado na semana passada. Então, as duas cartas de Timóteo, assim como também a de Tito, são chamadas de cartas pastorais, pois apresentam princípios para o cuidado da igreja e as qualificações necessárias dos ministros, né? E aí nós temos Paulo como autor da carta, e isso, ao longo dos anos, foi aceito de uma forma muito tranquila. Porém, nós temos uma questão que é importante considerarmos. Qual é essa questão? Alguns autores liberais negam a autoria de Paulo por alguns problemas existentes, segundo eles, na carta. Quais seriam esses problemas? O estilo de escrita, ou seja, Paulo teria uma escrita não um pouco diferenciada nessa carta, então algumas pessoas supõem que não foi ele. Outra questão seria o período em que a carta foi escrita, porque você tem na Bíblia 3 viagens missionárias paulinas e essa carta ela não se encaixa em nenhum desses momentos das viagens de Paulo. Outra questão, o gnosticismo, que vamos falar aqui sobre ele um pouco hoje, que é abordado nessa carta, e do modo como é abordado, alguns argumentam que seria um fenômeno do 2º século, ou seja, lá para o ano de 150 e alguma coisa, por aí. Outro argumento que se usa é a igreja já bem organizada. Então, esses elementos que eu não falei na semana passada foram argumentos utilizados, são por aqueles que negam a autoria de Paulo em relação à carta. E as respostas são simples, né? A primeira resposta aqui é que a questão do estilo muda. A gente muda a forma de escrever através do tempo ou dependendo da situação. O próprio reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre essa carta, ele vai dizer o seguinte, que existem livros que ele escreveu que é bem metódico, bem sistemático, com uma série, né, de exegese ali do texto, bem próximo de algo mais acadêmico. E outros, né, como os livros mais recentes, que são, na verdade, materiais que são publicados a partir de sermões, de pregações, tem uma leitura muito mais dinâmica. E é a mesma pessoa que produziu ambas as obras, né? Então, a questão da mudança do estilo, isso não é um argumento que desqualifica ou que tira Paulo como sendo o autor da carta. Outra questão é a data. O fato de o livro de Atos não narrar uma 4ª viagem de Paulo não significa dizer que ela não aconteceu. O que acontece é que muitas pessoas acham que Paulo em Roma, ali no livro de Atos, foi ali que acabou o seu ministério, a sua vida. Porém, segundo a tradição, e muitos pesquisadores vão dizer que depois daquela prisão que está narrada em Atos, Paulo foi solto, ele ainda fez algumas viagens missionárias e entre essas viagens
ele escreveu essa primeira carta a Timóteo e também a Tito. Depois, Paulo foi preso novamente em Roma. A primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar e a segunda prisão de Paulo foi num calabouço, onde ele escreveu, então, a última carta da Bíblia. No caso, seria a segunda Timóteo. A partir dali, então, Paulo saiu para a glória, né? Outra questão que nós podemos ver, que podemos responder, é o problema do gnosticismo. O gnosticismo, de fato, ele foi bem desenvolvido no segundo século, porém, ele já existia no período paulino. Então, não há problema algum entender que Paulo estava, de alguma maneira, refutando essa heresia presente. Outra situação que a gente pode ver aqui é a questão da organização. Se você for ver Atos 20, já viu uma igreja organizada. Paulo manda chamar os presbíteros por ocasião da sua despedida, conforme nós vimos na semana passada. Então vamos lá. Dito essas coisas, a carta ela foi escrita então por volta do ano 62, 64, conforme nós vimos, durante a viagem de Paulo, né, a Macedônia. Vamos aqui entender. Paulo ele foi para a Macedônia e deixou Timóteo em Éfeso para cuidar da igreja por causa do problema dos falsos mestres. E depois Paulo escreveu essa carta para poder reforçar a autoridade do pastorado, da figura de Timóteo como pastor daquela igreja. Então, por volta desse período, foi a escrita de 2 Timóteo. Depois, conforme eu disse, Paulo teria sido preso novamente e morto, possivelmente por volta do ano 68, pois em 64, Nero ele tacou fogo em Roma e acusou os cristãos, e aí começaram, né, uma perseguição à igreja e houve uma hostilidade ao cristianismo nesse período, né? Timóteo era filho na fé de Paulo, nós vimos isso. Timóteo ele era filho de uma judia, de um pai grego, a sua mãe se chamava Eunice, sua avó Lloyd. Ele foi educado na tradição judaica, embora é possível que ele não tenha frequentado, porque ele não era circuncidado, a religião judaica, talvez por algum obstáculo, alguma barreira, pelo fato do pai não ser, né? Mas sabemos que ele foi educado nas Escrituras, ele recebeu o ensino das Escrituras de casa. Paulo, depois, na sua segunda, sua mãe e sua avó possivelmente foram convertidos durante a primeira viagem missionária de Paulo, e Timóteo, né, no caso, depois foi evangelizado por Paulo, quando ele voltou à cidade de Listra, né, e circuncidou Timóteo. Por que Paulo circuncidou? A circuncisão, para aqueles que não sabem, era um ritual judaico em que o órgão masculino, genital masculino, o prepúcio, aquela pele sobressalente, era cortado, e aquele sinal dava entrada no indivíduo na comunidade judaica. Então, o homem, né, a criança, ela, no 8º dia, ela era circuncidada e passava a pertencer, né, à comunidade judaica. Então, Timóteo, ele foi circuncidado por Paulo, não que Paulo via a circuncisão com algum valor espiritual nesse momento que o evangelho já tinha sido estabelecido, mas a fim de que, uma vez que Timóteo haveria, juntamente com Paulo, de pregar para judeus, e a figura de Timóteo entre os judeus seria rejeitada por causa da sua não circuncisão, Paulo, então, circuncida Timóteo para que essa barreira cultural, essa questão étnica não fosse um empecilho para que aqueles homens pudessem ouvir a palavra que Timóteo tinha para eles. Então, a questão é muito simples. A fim de evitar, né, determinados escândalos ou impedir que o evangelho chegue em algum lugar, Paulo ele simplesmente assume ali a questão de circuncidar Timóteo para viabilizar a pregação do evangelho. Isso é algo que a gente deve várias vezes pensar na nossa vida. Algumas coisas que às vezes a gente abre mão, não porque realmente é proibido, tal, mas para poder viabilizar, facilitar
a comunicação do evangelho a determinados grupos. Uma outra questão que nós vimos aqui é que Paulo ele coloca Timóteo como líder da igreja de Éfeso, e essa igreja de Éfeso foi uma igreja que o próprio apóstolo Paulo havia plantado, fundado, e que lá no capítulo 20 de Atos ele disse que na sua partida algumas pessoas entrariam, né, falsos mestres, lobos disfarçados de ovelhas, né, entrariam naquela comunidade e assim então traria prejuízos, e era necessário então Timóteo combater os falsos mestres e os falsos ensinos. Paulo então teve Timóteo como cooperador nas suas viagens, no seu trabalho, na igreja de Tessalônica, na igreja de Filipos e também na igreja de Éfeso, né? Vamos aqui avançar para o que nós vamos estudar hoje, né? Fizemos aqui, então, na semana passada, um esboço da carta mostrando do que a carta se trata, e agora nós vamos ir para o capítulo propriamente dito, os versos que nós vamos estudar hoje. Antes, nós vimos o verso 1 e o verso 2, que dizia o seguinte: Paulo apóstolo, ou seja, o apostolado dele ele é divino, ele não se auto-intitulou apóstolo. Outra questão é que nós vimos que, na expressão Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, vimos aqui Deus como o autor da aliança de salvação e Cristo como o mediador. Nele nós temos a esperança da plena redenção. Verso 2, você vê aqui então essa designação, né, essa expressão de Paulo de chamar Timóteo de filho na fé, pois, de fato, Paulo discipulou Timóteo. Ele usa a expressão graça, graça quer dizer favor imerecido, misericórdia quer dizer tirar de nós uma punição, algo que nós merecemos, paz, que tem a ver com o estabelecimento da nossa relação de amigo de Deus, né? Ou seja, membro da família de Deus, não inimigos como outrora nós éramos. E aí Paulo, então, fala da parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhando para o que temos hoje, né? O que temos hoje aqui, verso 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, há uma importância aqui de nós compreendermos um pouco a missão de Timóteo naquela comunidade. Então, vamos olhar aqui um pouco os desafios. Depois que Paulo foi solto da primeira prisão em Roma, já falei, estou aqui só trabalhando no verso 3, ele continuou o seu trabalho indo para a Macedônia, mas deixou Timóteo responsável pela igreja. Paulo ele estava preocupado com os falsos mestres, né? E aí nós percebemos o quanto a questão da doutrina ela é importante na vida da igreja, né? Então, muitas pessoas dizem assim, mas para que ficar se preocupando em estudar Bíblia, em estudar teologia, em saber sobre quem é Deus, o que é isso, o que é aquilo? Basta crer em Deus. Muita gente fala assim, né? Eu já ouvi até mesmo uma pessoa argumentando dessa forma. A pergunta é, quando você diz, o importante é crer em Deus, que Deus essa pessoa está falando? Está falando de uma energia? Eu tinha um amigo meu que falava de Deus de uma forma assim belíssima. Porém, o conceito que ele tinha de Deus era um conceito extremamente complicado, pois para ele, Deus era uma energia, uma ideia do bem, era como se fosse o conjunto e a soma de todos os pensamentos positivos, enfim. Então, não se trata do Deus revelado na Bíblia. A mesma coisa Jesus. O importante é ter Jesus no coração. Quem é Jesus? Para o muçulmano é um profeta, né? Embora o Islã tenha Jesus como um grande profeta, ele não passa de um profeta. Para o kardecista, é um espírito altamente evoluído. Mas para a Bíblia, quem é Jesus? O que a Bíblia fala de Jesus? Então é importante ter o conhecimento doutrinário.
E aí vem uma questão que também eu quero chamar a atenção. Nós vivemos num contexto chamado de pós-modernismo, em que há o que chamamos de relativismo da verdade, né? Ou seja, a verdade ela é relativa. A verdade é conforme a sua crença, é conforme o seu pensamento. É verdade para você? Pô, show de bola, tal, mas então, não é para mim. Se você acredita, pô, legal, respeito, mas eu não acredito. É claro que nós vivemos numa sociedade multiculturalista, onde as oportunidades, né, de liberdade, de religião, de expressar a sua fé, do seu credo, é uma realidade para nós e que devemos garantir o direito do outro, ainda que não tenhamos nenhuma concordância com aquilo que ele pensa. O problema é que o fato de haver uma liberdade de crença, uma liberdade, né, de pensamento acerca da religião, nós não podemos dizer que as diferentes formas de pensar fazem com que os pensamentos sejam verdadeiros. Então, por exemplo, quando você fala que, olha, para mim Jesus é um espírito evoluído, e o outro diz, para mim Jesus é um profeta, Jesus não vai se tornar uma coisa ou outra porque ele é para você. Na verdade, Jesus Cristo ele é aquilo que ele é, independente do seu modo de pensar. Então, uma parede ela não vai se tornar azul porque você acha que ela é azul. Se ela for branca, ela é branca, independente do teu modo de achar e de pensar. Então, esse é o grande desafio que nós chamamos, né, de verdade como verdade por correspondência, né? A verdade ela é verdade porque há uma correspondência acerca daquilo que se diz sobre uma determinada coisa. Então, tecnicamente, nós defendemos verdade como correspondência, né? Que tecnicamente significa dizer que uma proposição ela é verdadeira apenas quando corresponde com a realidade. A verdade ela é factual. Então, nós não podemos achar que algo é verdadeiro por causa da subjetividade do meu pensamento sobre tal coisa. Isso dá aqui pano para manga, né? A gente poderia aqui estender para várias questões. É como a própria ideologia de gênero. O indivíduo não se torna homem, né? Porque ele se acha homem, né? A pessoa se acha homem, pensa se ela acha que interiormente ela é homem e tal, e ela não vai virar por causa disso, né? Ou seja, é homem, é mulher, é preto, é branco, a grama é verde, porque é verde mesmo. Não é porque eu penso, porque acho, porque existe algo, né, que me faz entender que é dessa forma. Então, verdade absoluta tem a ver com ser uma proposição, uma sentença, aquilo que se fala sobre algo, ela tem uma correspondência real, né? Então, quando nós falamos sobre verdade, a verdade não é algo que nós criamos, a verdade é algo que nós identificamos, reconhecemos. Portanto, se Cristo é Deus, se Cristo é nosso Salvador, nós não estamos criando essa verdade de que Cristo é Deus, que Cristo é nosso Salvador, porque acreditamos nisso, mas porque de fato é. Se ninguém acreditasse que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, ele não deixaria de ser pela ausência da nossa crença. Portanto, a igreja ela precisa ter uma preocupação, sim, com aquilo que ela ensina, com aquilo que é transmitido, porque se você está transmitindo algo que não é verdadeiro, absolutamente o que nós estamos fazendo é relativizando o que é verdadeiro. Portanto, a mensagem ela se torna comprometida. Então, nesse sentido, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, aquilo que cantamos, aquilo que oramos, precisa ser bíblico. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não posso agir, eu não posso orar, eu não posso cantar, eu não posso pregar, eu não posso ensinar
aquilo que as Escrituras não me autorizam a fazer. Porque se eu ensino, eu oro, eu canto, eu prego coisas que não estão autenticadas pelas Sagradas Escrituras, o que eu estou fazendo é algo falso, é algo que não corresponde com a verdade que é absoluta. E eu entrego, né, uma mensagem, eu canto uma canção, eu ensino e oro a partir da minha subjetividade, da minha experiência, que não importa no sentido de ser absoluto para o outro, porque as nossas experiências, muitas das vezes, elas não são bíblicas, elas não são matéria de fé para a vida da igreja, para a vida do outro. Ainda que ela, às vezes, não seja antibíblica, mas também não seja algo relevante no que tange a ensinar. Pode ser algo que te edifica, porém não pode ser algo que venha ser como norma para a vida da igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a igreja ela precisa se fundamentar na verdade. Então, às vezes, uma pessoa teve uma experiência espiritual e que essa experiência ela é subjetiva, ela é algo que até não é extra-bíblica, mas ela passa aquilo ali como uma realidade que outras pessoas precisam vivenciar, precisam experimentar. Enquanto aquilo, na verdade, não tangencia a vida da igreja, mas, às vezes, algo que ela teve por um determinado momento da sua experiência com Deus. E veja, não estou dizendo algo que seja antibíblico, mas apenas algo que seja pessoal. Tudo bem, meus irmãos? Portanto, Paulo ele se preocupa com aquilo que estava sendo ensinado na igreja. E é por isso que ele deixa Timóteo na comunidade, para que Timóteo ele pudesse chegar na igreja e não fazer o politicamente correto. Chegar na igreja e atingir o ponto que estava ali comprometendo a verdade que fora ensinada por ele. Então, no verso 4, você vai encontrar: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, existiam mestres que estavam ali trabalhando com fábulas genealógicas. Né? O que seriam essas fábulas genealógicas? Né? Fábulas é lenda, mitos, né? Algo que se cria para transmitir uma verdade, um ensino, algo desse tipo. Porém, o texto está nos dizendo também de genealogia, né? Aquelas árvores genealógicas. E aqui entra aquilo que eu falei para vocês, que nem sempre a gente tem todas as informações claras no texto, por conta que a gente está ouvindo a resposta, mas não estamos ouvindo a pergunta da pessoa que fez lá do outro lado da linha. Então, aqui vamos nos deparar com duas possibilidades, ou considerar as duas. Existia uma fábula judaica, no caso, né, de uma genealogia que é feita a partir, né, dos textos do Antigo Testamento, interpretando de modo alegórico, né? E aí vai se criando lendas em cima da genealogia dos patriarcas. É uma possibilidade, o que não levava a nada, não contribuía em nada para a vida da igreja. E havia também uma outra possibilidade de uma ameaça gnóstica, né? Que o gnosticismo foi um movimento que foi criado, né, ali no contexto da igreja, e alguns vão alegar que ele existe até fora da igreja, mas que ele se serve como um parasita, né? Ele tem algumas bases e que aproveitam de algumas religiões, ele possui elementos em comum com, às vezes, determinadas religiões,
e acaba fazendo com que aquela religião tenha uma interpretação da verdade a partir de alguns pressupostos desse movimento. Então, vou aqui rapidamente resumir o que seria o gnosticismo, né? O gnosticismo, a palavra gnose é uma palavra grega que quer dizer conhecimento. Então, o gnosticismo ele foi um movimento que tem uma perspectiva esotérica, ou seja, de mistério, algo oculto que apenas iniciados, pessoas que foram introduzidas naquela religião têm acesso, nem todo mundo tem. Tipo maçonaria, né? Maçonaria é algo que as pessoas não sabem o que acontece lá dentro. Então, ela, de alguma maneira, ela é esotérica, né? Ela possui uma iniciação. Quem sabe o que acontece lá dentro são pessoas que estão dentro daquela, vamos assim dizer, daquela organização. Então, o gnosticismo ele era um movimento esotérico, que tinha uma visão de mundo dualística, ou seja, o mundo ele está dentro de um contexto entre a luta do que é bom e do que é mal, e o que é bom está representado, ou o que é bom é tudo aquilo que tem a ver com o espiritual, e o mal tem a ver com a matéria. E ele mistura diversos elementos de várias religiões, então ele é sincrético. O que é sincretismo religioso? É quando você pega elementos de duas ou mais religiões e coloca no liquidificador e bate, né? E cria, né, uma simbiose, uma mistura dessas religiões, criando assim, então, uma interpretação, um conceito novo sobre esses elementos. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos o sincretismo religioso no que diz respeito nas religiões como, por exemplo, Umbanda, né, que mistura elementos da Igreja Católica, do kardecismo, né, das religiões africanas, das religiões indígenas, e aí então você tem uma nova roupagem, uma interpretação de todas essas coisas a partir da simbiose, dessa mistura. Então, o gnosticismo ele era um movimento sincrético, esotérico, dualístico, que misturava elementos do cristianismo, do judaísmo, de religiões persas e também da filosofia e religião e religiões gregas. E por que eu falei que algumas pessoas, alguns historiadores, pesquisadores entendem que o gnosticismo ele existe tanto dentro da comunidade cristã quanto também fora dela? Porque ele se utiliza de elementos de uma determinada religião e faz uma roupagem, ele dá uma nova lente de interpretação. Então, deixa eu só aqui avançar no que eu estou querendo dizer para vocês. Existia, no contexto bíblico, esse fenômeno do gnosticismo crescente. E no segundo século, no ano de 150, no meado do segundo século, o gnosticismo vai se tornar uma grande ameaça ao cristianismo, embora os gnósticos estão presentes dentro da própria comunidade cristã, fazendo uma interpretação diferente dos ensinos dos apóstolos. Só para vocês terem uma noção, eu vou tentar ser aqui bem resumido aqui, eu vou pegar aqui uma linha, porque o gnosticismo são várias correntes, várias doutrinas, eu vou pegar uma doutrina só, uma corrente gnóstica que existiu no segundo século de um homem chamado Valentino, né, de um líder religioso, né, que também achava que era cristão, eles estavam dentro da própria comunidade cristã, e olha como ele interpretava a questão da criação do mundo e da salvação do homem. Valentino nasceu no Egito, em Alexandria, lecionou por volta do ano 135, 160 em Roma. Seus discípulos ensinavam que o Pai, o princípio absoluto e transcendente, né, unindo-se à sua companheira Enóia, que é a palavra grega pensamento, gerou 15 pares de eões, seriam emanações, como se fossem forças, né, divindades, que juntos constituíram um pleroma, que seria o lugar da habitação plena desse Pai, junto com esses eões, ou íons, né, que ele havia liberado. E aí,
ou seja, são 15 pares, então são 30 íons, né? Deus, aí no caso, ele vai dizer que o último desses íons, né, que seria a Sofia, ela desejou, porque esses íons são emanações que vêm de forma hierárquica, né? Os primeiros tendo uma hierarquia superior e os últimos vão se tornando menos, ou seja, mais afastados do Pai absoluto. E aí você tem, então, um dos íons que se chama Sofia, que a palavra Sofia quer dizer sabedoria, ela, querendo imitar esse Pai absoluto, ela criou para si algo e ela acabou gerando um demiurgo, que seria um artesão, né? uma entidade também, que foi expulso do reino divino e criou o mundo para si mesmo. O universo, então, seria a Terra, tudo que existe, seria não obra desse Pai absoluto, mas desse ser que foi criado pela Sofia. Ele criou o céu e a terra e tudo que é com o Pai absoluto, e sem saber. Ele fez isso quando ele soprou, né, a vida, ele não sabia que nele havia essa substância que está relacionada ao Pai absoluto. E aí ele vai dizer o seguinte, que a humanidade, embora fora criada por esse Pai absoluto, ela está dividida em 3 tipos de classes de pessoas. As pessoas carnais, né, que não teria essa substância psíquica, as psíquicas, que poderiam, de alguma maneira, com muito esforço, se salvar, e as pneumáticas, que são essas que têm essa substância presente e que carrega essa centelha, né, do Pai absoluto, e que elas, por meio da missão de Jesus, então Jesus seria uma dessas emanações que veio à Terra para trazer o conhecimento e fazer com que, através dessa gnose, desse pensamento oculto, né, a pessoa poderia retornar à sua realidade espiritual. E aí, a verdade é que, na prática, o gnosticismo, isso aqui é uma vertente, existem várias, eu peguei aqui de forma resumida. A questão da genealogia aqui é porque esses eões, eles têm nomes. Então, quando se fala de árvore genealógica, seria essa série de emanações, essas divindades que emanam de um pai que não tem contato com esse mundo, porque ele é absoluto, e aqui embaixo tem um outro ser que criou todas as coisas, mas esse ser não é o Pai de Jesus, esse ser é o Deus do Antigo Testamento, criador da matéria. A matéria é ruim, portanto, a salvação seria esse mensageiro que vem lá do além, que é Jesus, né, para poder trazer uma mensagem para nós que estamos aqui com esse fragmento, essa substância desse Pai celestial, pudéssemos ser despertados desse sono que nós estamos para retornar ao caminho espiritual. Nessa perspectiva, então, a carne não presta, a matéria não presta, e na prática, você tem 2 maneiras de viver a vida. Ou você vive uma vida de ascetismo, ou seja, você nega a carne fazendo jejuns prolongados, não se dando em casamento, se abstendo de vinhos, de comida. Já viu Paulo falando de pessoas que não se davam em casamento e que também não se alimentavam de coisas que Deus havia abençoado, tal. Paulo fala que isso é uma manifestação do espírito, né, das trevas nesses movimentos dos últimos dias. Então, o gnosticismo, ele carrega esses elementos, né, de ascetismo, de achar que mortificar a carne, de que matar a carne, de que não sentir prazer, vai te dar ascese, né? Ou seja, uma ascensão, né, a essa realidade espiritual. Outros já vivem o inverso. Uma vez que a carne ela não presta, ela não vai ser salva, então você pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira, fazer de tudo, acabar com a sua carne, porque o que é salvo é o espírito. Então, eu fiz aqui essa explicação, porque várias vezes você vai encontrar na Bíblia Paulo combatendo o gnosticismo, João combatendo o gnosticismo, porque o gnosticismo ele negava que Cristo veio no mundo em carne. O gnosticismo negava que Deus criou
o céu e a terra. É por isso que quando a gente faz a leitura do credo apostólico, muitas pessoas acham que isso é uma reza. Não, o credo apostólico é um resumo dos principais pontos da nossa fé. E o credo, ele combate as heresias. Por exemplo, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. O que o credo está dizendo? Que o Pai nosso, né, o Pai de Jesus, é o mesmo Deus do Antigo Testamento que não só criou o mundo espiritual, mas também criou o mundo material. Os gnósticos negavam que Deus era o autor da matéria. Quando a Bíblia diz que nasceu da Virgem Maria, ele está querendo dizer que Jesus ele teve um corpo físico, porque os gnósticos, em sua grande maioria, negavam que Jesus tinha um corpo físico de verdade. Portanto, você percebe aqui a importância da doutrina, a importância da correta doutrina para manter a igreja na verdade. Então, quando Timóteo está aqui dizendo sobre, Paulo está dizendo a Timóteo sobre fábulas genealógicas, essas fábulas elas podem ser tanto fábulas judaicas, quanto fábulas também gnósticas desse movimento gnóstico, ação por meio dele. E aí a gente avança, né, no nosso estudo com a seguinte questão. Lá no capítulo, lá no verso de número 5, vai dizer assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, você vai ter aí a questão da boa consciência, né, que quer dizer o árbitro da nossa maneira de pensar, do nosso íntimo, do nosso interior. O Paulo ele coloca aqui que o intuito dessa admoestação, dessa advertência que ele está fazendo, não é simplesmente negativa, no sentido de não pode, não pode, não pode, ou rebata, ou simplesmente rechaça a oposição, aqueles que estão ensinando o que não é verdadeiro. Não. A ideia aqui também está fundamentada em questões positivas. E quais são essas questões positivas que o texto nos mostra? A primeira delas é que ele vai falar aqui no verso 5, né? O intuito da presente admoestação visa o amor. Portanto, o amor ele é o elemento importante aqui, porque no final das contas a vida cristã está fundamentada nisso, em a gente edificar o outro, em a gente abençoar a vida do outro, fazendo com que através da verdade haja realmente um relacionamento de amor na comunidade. Paulo, então, vai dizer do amor que procede de coração puro e de consciência boa, né, e de fé sem hipocrisia. No caso, o texto vai nos dizer que o amor, a visão é o amor, e esse amor procede, ele vem de um coração que é puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia. Então, o que, na verdade, nós temos aqui é Paulo dizendo: o objetivo é gerar o amor, né, na comunidade. E esse amor só pode ser verdadeiro se a pessoa tem um coração puro. Mas quem é que tem um coração puro? Quem nasceu de novo. É impossível uma pessoa que não tenha nascido de novo ter um coração puro. É impossível. Então, nesse sentido, nesse aspecto, é importante também entender que, com base dessa experiência religiosa de novo nascimento, nós temos uma consciência, ou seja, vivemos de uma maneira que nós não somos julgados intimamente, o nosso coração, que é hábito das nossas ações, nós não somos julgados de forma condenatória no nosso proceder. E aí o texto também vai dizendo de fé sem hipocrisia, porque é possível que haja uma fé, haja um modo de viver a vida cristã que seja hipócrita, que seja baseada em outras motivações. Portanto, nós avançamos aqui no texto, né, dizendo o seguinte, verso de número 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola. Então, o que Paulo está dizendo? Que algumas pessoas elas se desviaram
ou seja, elas se afastaram, né, daquilo que havia sido ensinado, daquilo que havia sido transmitido, como, por exemplo, o que já foi abordado, o amor, a fé, o coração puro e a consciência boa, se apegando a esse tipo de discussão. Então, tanto essa questão da árvore genealógica, seja na perspectiva gnóstica, ou seja na perspectiva judaica, judaizante, você tem um problema sério, porque são discussões que são intermináveis, são discussões sem fim, são discussões que não vão levar a lugar nenhum. Então, nesse sentido, nesse aspecto, para que gastar o tempo debatendo, discutindo coisas que não vão trazer respostas significativas para a vida da igreja? Paulo, então, termina o verso 7 dizendo: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, aqui você encontra Paulo dizendo o seguinte, que a expressão mestres da lei vem exatamente desse contexto judaico, em que aquelas pessoas que eram as exegetas do Antigo Testamento, da lei do Senhor, elas eram chamadas de mestres, de doutores. Então, Paulo está usando essa expressão porque algumas as consideravam por conta exatamente dessa característica, né, como mestres, porém Paulo adverte que elas sequer entendiam do que estavam realmente falando e fazendo. Então aqui você vê o caráter judaico do falso ensino e também provavelmente uma preocupação com a exegese da escritura do Antigo Testamento nessa expressão. Timóteo deveria, então, instruir esses indivíduos e corrigi-los por seus erros. E aí, então, entender também que eles causavam, com os falsos ensinos, relacionamentos distorcidos com base na lei, ou seja, práticas legalistas dentro da comunidade, o que é chamado de ascetismo, né? Esses homens eram, então, por causa das práticas legalistas, eram sem amor, né? Eram mestres legalistas com o coração completamente motivado por questões impuras. Então, é muito interessante que você vai ver que em algumas igrejas onde as pessoas elas vivem o legalismo, não pode isso, não pode aquilo, nada pode. Já percebeu? Algumas igrejas que você tem um jugo muito pesado em relação a usos e costumes, você percebe essa tendência, né, meio que gnóstica do ascetismo, e muitas das vezes isso acaba fabricando no meio da comunidade relacionamentos baseados num legalismo, né? E às vezes uma fé fingida, uma fé falsa, porque as pessoas vivem pautadas não naquilo que é essencial na fé cristã. E aí, partindo então para a conclusão, qual seria a conclusão de tudo que nós estamos aqui analisando, né? Diante do grande desafio que Timóteo tinha de pastorear a igreja de Éfeso, que esse é um desafio enorme mesmo, Timóteo ele tinha, assim, então, algumas limitações como pastor. Hernandes Dias Lopes vai chamar até atenção em relação a isso. Ele tinha algumas limitações, e essas limitações, né, precisam ser vistas como pontos para a gente pensar aqui, e eu já estou encerrando a nossa fala, né? A primeira delas é que Timóteo era um camarada muito tímido, né? Timóteo era extremamente tímido em relação à questão, né, de repente ser um cara mais enérgico e tal. Você vê que Paulo o tempo todo vai usar a expressão para Timóteo: olha, coragem, coragem, coragem. Ou seja, Timóteo não deveria se acovardar diante dos enfrentamentos que ele teria nessa comunidade com relação aos falsos mestres. Outra questão que nós vemos aqui em relação a Timóteo é que Timóteo ele era jovem, né? E Paulo vai alertar: olha, não deixem, né, que te desprezem por causa, né, de você ser jovem, não deixem que desprezem a tua juventude. O fato de Timóteo ser jovem não significa dizer que Timóteo ele era imaturo. Timóteo era experimentado.
Ele foi discipulado por Paulo, participou, juntamente com Paulo, de vários trabalhos, mas ele era jovem. E uma outra limitação, de certa forma, era que Timóteo era enfermo. Lembra que Paulo vai recomendar que Timóteo tome água, vinho com um pouco d'água, por causa do problema de estômago, né? Possivelmente, doença de estômago é doença de pastor. Será por quê, né? Você encontra isso, então, Paulo recomendando esse medicamento da época, que era o vinho com um pouco de água, para trabalhar a questão da enfermidade estomacal de Timóteo. Essas limitações de Timóteo, de timidez, de juventude e de enfermidade, não eram empecilhos para que Timóteo fizesse o trabalho que deveria fazer. Deus não chama super-homens para, né, o seu trabalho. Deus chama homens com fragilidades, com limitações, homens tímidos, né, homens que possuem, de fato, características de pessoas comuns para poder fazer a sua obra. Deus usa pessoas com limitações reais. Portanto, se você se acha tímido, se você se acha jovem demais, velho demais, enfim, não há empecilhos para que Deus te use no seu trabalho. A igreja, né, lá no capítulo 3, verso 16, Paulo vai identificar a igreja como coluna, né, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então, nós não podemos permitir que na igreja as relações elas sejam adoecidas por causa de falsos ensinos e por causa de verdades que são abandonadas por conta de coisas que não vão trazer a edificação do corpo. São aquelas pessoas que às vezes gostam de polêmica, pegar um ponto da doutrina cristã que nunca foi resolvido ao longo dos séculos e fazer, né, conforme o reverendo Augusto Nicodemos vai dizer, fazer desse ponto um ministério, né, específico. Né? Então, existem questões na Bíblia que elas são de extrema importância, outras que elas são relativas por causa da falta de clareza, né, que determinadas falas, determinadas questões são colocadas ali, então elas não são essenciais, embora importantes. E existem pessoas que gostam de pegar pontos que são pontos de conflitos que não vão modificar em nada a questão da mensagem central do Evangelho e gastam a maior parte do seu tempo com tais coisas. Então nós devemos repensar determinados tipos de posturas que, às vezes, algumas pessoas tomam em relação a discussões inúteis doutrinárias. Paulo, então, está combatendo esse tipo de coisa e mandando Timóteo ser firme nesse sentido. E Deus levanta, então, líderes que possam conduzir a comunidade cristã na sã doutrina, para que ela possa, de fato, viver a verdade da fé e também a comunhão em amor. Porque os falsos ensinos estavam levando a comunidade cristã a simplesmente viver um relacionamento adoecido, hipócrita e sem